paz, meus amados irmãos, tudo bem? Como vocês estão? Vocês estão tudo na paz? Meus irmãos, hoje, com a permissão do Senhor, o Senhor permitiu de estarmos aqui gravando, eu vou estar hoje gravando mais um dia, voltando com o Lendo a Bíblia, né? Tinha pegado uma dengue, fiquei 2 semanas, né? E eu só tinha gravado o primeiro vídeo, que era avisando. Então hoje é o nosso primeiro dia lendo a Bíblia. Olha que Deus maravilhoso, amém? Vamos lá ler? Amém, meus irmãos? Vamos lá. Meus irmãos, o contexto que eu sempre quero trazer aqui é sobre salvação, alerta dos últimos tempos que Jesus está voltando. E eu sempre quis falar sobre o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento que os edifica sobre Jesus, falando do seu amor, e a cada mês vamos tentar ler um livro da Bíblia. Hoje eu vou começar aqui em Mateus 7, porque eu quero trazer sobre os últimos tempos, Jesus está voltando, e dar um entendimento para os meus amados irmãos, né? Mas a partir de amanhã já começaremos a ler o livro de João, um livro muito bom para se começar a ler no Novo Testamento. Amém, meus irmãos, ok? Amém, meus irmãos. O título de Mateus 7 é assim: Continuação do Sermão da Montanha, o juízo temerário, as coisas santas não deis aos cães, aleluias. Perseverança na oração, a porta estreita e os falsos profetas. Devemos ouvir e cumprir as palavras de Jesus. Nossa, só por esse título aqui já vemos que a palavra vai ser forte, que Mateus 7 vai falar muitas coisas, vamos ensinar muitas coisas. Amém? Vamos lá ler, meus irmãos. Amém. Vamos começar aqui em Mateus 7, no seu versículo 1 em diante. Amém? Mateus 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgas, sereis julgados. Olha que palavra, né, meus irmãos? E com a medida que estiverdes medido, vos hão de medir a vós. Olha que palavra, o 3. E por que repararás tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no seu olho? Olha que já começa aqui dando um ensinamento incrível aqui, né? Hipócrita! Tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ó, preciso nem explicar essa palavra. A Bíblia, a própria palavra já está explicando que antes de tirar o argueiro do olho do irmão, então antes de culpar o irmão, antes de julgar, de corrigir, nós devemos se corrigir primeiramente. 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Nossa, meus irmãos, que palavra forte. Não deis aos cães pérolas, não deis aos porcos pérolas, porque não sabe o que faz. Sim, aleluias, que forte. O 7, essa palavra, esse versículo 7 também é muito forte. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Aleluia, o 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, enquanto mais o vosso Pai, que está no céu, dará bens aos filhos que lhe pedirem. Olha aqui, né? Se os pais, tem alguns pais bons, pais ruins. Se os pais ruins, os pais bons já dão um presente pro filho, imagina Deus. É só a gente pedir, ter fé, confiar. Foi o que o Mateus 7 disse. Pedir,
se busqueis, encontrarei, Pai. Olha que palavra, encontrareis, aleluia. Se você buscar, você vai encontrar. Olha que palavra maravilhosa, meus irmãos. Acabei de ler o 11. O Senhor, Ele te dará, aleluia. Efésios 3:20. O Senhor, ora, aquele que é perfeito, que pode fazer abundantemente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. O Senhor, Ele tem coisas grandes para sua vida, só basta você crer e ter fé. Vamos ler o 12. Aleluias. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lhes também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta. Agora vamos começar a falar. Aleluia. Aleluia. Olha aqui. Entrai pela porta estreita. Porque a porta larga é a porta. Aleluia. Porque larga é a porta. E o espaço, o caminho que conduz à perdição. A porta larga, ela vai te levar à perdição. Ei, você tem que andar na estreita. É na estreita, então não se gorde. Como assim? Não se gorde do pecado. Porque se a porta é estreita, quem se engordar do pecado não vai passar, aleluia. Por isso que a larga, ela te leva à perdição. Porque você pode se engordar do pecado, você pode se engordar das coisas ruins, aleluia, que você vai passar, mas na estreita não. Na estreita, aleluias, é no caminho do Senhor que se segue. Aleluias. Entrai, né, meus irmãos? Vamos continuar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. O espaço e o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. São muitos que entram por essa porta. Porque estreita é a porta. E apertado é o caminho que leva à vida. Agora sim vamos falar, né, meus irmãos, do caminho que leva à vida. Quem é o caminho? Quem é o caminho? É Jesus. Jesus o Nazareno. Jesus o Filho de Deus que morreu naquela cruz por mim e por você. Entrai pela porta estreita. Aleluias, aleluias. Porque estreita é a porta. E apertado é o caminho que leva para a vida. E poucos são que a entram. Poucos são que entram pela porta estreita, porque quer ficar no conforto, não quer entrar pela porta estreita, passar pelas lutas, aleluias. O 15, acatalai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Porque os frutos o conhecereis porventura. Colhesse uvas do espinheiro. Vou virar aqui a folha, meus amados irmãos. Ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore dá bom fruto, né? Assim toda a árvore boa produz bons frutos, foi o que eu disse. E toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar frutos ruins, dá maus frutos, né, meus irmãos? Nem a árvore má dá bons frutos. Isso aqui é parecido como a passagem que Jesus amaldiçoou a figueira. Por quê? Porque, meus irmãos, a figueira, ela era bonita. E Jesus falou, nossa, eu vou pegar um fruto. E ele chegou lá, não tinha. Mas, Johnny, não era tempo de dar fruto naquela... Não era o tempo de dar fruto quando Jesus veio. Mas só que ela estava se exibindo, ela estava mostrando algo que não era. Então não tem como a árvore boa dar frutos maus. E não tem como a árvore mal dar bom fruto. Você tem que ser só um só. Por isso que Jesus amaldiçoou. Porque ela estava mostrando ser uma coisa que não era. Aleluias. Meus irmãos, aleluia, vamos continuar. E toda árvore que dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, aleluia. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo, aleluia. Portanto, pelos seus frutos o conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Ai, Deus, esse capítulo de Mateus, como outros, são muito fortes. Nem todos que falam Senhor,
Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas Jesus, em teu nome eu profetizei, não vos conheço. Jesus, em teu nome eu curei, mas não vos conheço. Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, mas não vos conheço. Apartai-vos de mim, hipócritas. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Se você não quer ouvir isso, ande no caminho do Senhor. Seja uma pessoa só, não seja como falso profeta. Aleluias. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai é que estás no céu. Aleluias. A vontade de meu Pai que estás. Aleluias. Olha que forte, meus irmãos. Temos que fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizei nós em teu nome? Aí é o que eu acabei de falar. Esse Deus é maravilhoso. Em teu nome não expulseis demônios. Em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhe direis abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você não quer ouvir essas palavras, ande no caminho do Senhor. Se você quer ir para o céu, ande no caminho do Senhor. Vai ser tanto sofrimento, vai ser tanta dor se você escolher ficar. O 24, aleluia, meu Deus, perdoe. É muito forte essa palavra, é muito, muito, muito forte. Aleluia, vamos continuar no 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticam, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Nossa, ainda tem essa palavra, eu vou explicar direitinho para os meus irmãos. E aquele que ouve as minhas palavras e não se cumpre, cumprirei ao homem insensato, que edificou a casa na areia. Meus irmãos, tiveram dois homens. Aquele que edificou a casa sobre a rocha, que demorou para construir, que fez tudo direitinho sobre a rocha. A rocha representa Cristo. A casa, o homem, representa a gente. Mas teve outro homem que construiu sua casa na areia, sua casa chique, rápida. Tem até o louvor que fala, só que eu não lembro, meus irmãos, perdoem. Mas ele construiu a sua casa na areia tão rápido e ficou rindo daquele que estava construindo sua casa sobre a rocha. E eis que sem querer a barra estourou, o rio estourou e veio o rio e levou toda aquela casa sobre a areia. Porque não adianta ser casa bonita, mas não ter o alicerce, não ter a coluna. A coluna é Cristo, a rocha é Cristo. Mas aquela que construiu a casa sobre a rocha não veio abalar a casa assim em nossas vidas. Quando você constrói a sua casa, quando você edifica a sua casa em Jesus, a sua vida em Jesus, aleluias, a sua família em Jesus. Ei, pode vir o que for, pode vir tempestade, pode vir vento, pode vir rio, aleluia, mas não vai derrubar, porque o seu alicerce é Cristo. O seu alicerce não é areia, o seu alicerce é Cristo. Aleluia. E desceu a chuva, como eu falei, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquelas casas, e caiu, e foi grande a sua queda. E aleluia, o que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Portanto, o ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Olha que palavra maravilhosa. Terminamos o capítulo de Mateus, ele tem até o seu verso 29. Meus irmãos, não importa quantos minutos durou esse vídeo. Escute esse vídeo, meus amados irmãos. É muito forte esse livro de Mateus. Espero que meus irmãos tenham entendido a palavra do Senhor. Eu espero que meus irmãos, venham compartilhar para outros irmãos, porque muitos não entendem a Bíblia. Você pode entender, cada um tem seu entendimento. Às vezes o seu pai, a sua mãe não entende. E com esse vídeo eles possam entender, porque eu leio o versículo e explico. E que forte, né, meus irmãos, essa palavra aqui no Mateus capítulo 7.
Bem, meus amados irmãos, espero que meus irmãos tenham gostado do primeiro vídeo, lendo a Bíblia. Só tenho a agradecer a todos. Espero que você compartilhe para ajudar o YouTube a expandir os meus vídeos, que não precise mais de link. E se inscreva no canal e deixe o seu like para ajudar. Amém, meus amados irmãos? Fiquem na paz. E se assim Deus permitir, amanhã voltaremos com a palavra do dia, com lendo a Bíblia, e o maior aviso é que Jesus está voltando. Amém?